Oi. Oi, gente, eu voltei. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo dando mais detalhes sobre a minha gestação. Eu respondi uma tag aqui no canal, mas tipo, já tem um ano, né, que eu dei uma pausa aí. E eu acho que ficou meio vago e, tipo, né, eu mesma gosto de saber de mais detalhes assim, né, da gestação, de E assim, ficou meio vago e eu acho que seria legal, né, fazer um com mais detalhes, tudo, explicando certinho o que aconteceu, não respondendo tag, né. Eu vou ir falando conforme eu vou lembrando, tá? Pode ser algumas coisas que eu fale aqui eu repita o que eu falei no vídeo anterior, mas vou deixar mais detalhado porque eu sei que tem mulheres que gostam, né, de ouvir sobre gestação, principalmente que tá grávida. E às vezes o que eu te falar aqui pode ser que alguma mamãe esteja passando por isso, então vamos lá pro vídeo. Então, vamos começar. Eu falei no vídeo anterior, né, quando eu descobri que estava grávida, eu engravidei, gente, praticamente um mês depois que eu estava casada, porque quando eu descobri a gestação, eu estava com 2 meses de casado e eu já estava com 4 semanas de gravidez. Então, eu engravidei praticamente um mês depois do meu casamento. Quando eu descobri, demorou um pouquinho pra me descobrir, porque eu tava enjoada, né, mas eu comecei a sentir enjoo logo nos primeiros dias de gestação, praticamente. Que eu comecei a sentir, eu engravidei, creio eu que foi no começo de janeiro, e lá pro dia 15, mais ou menos, eu comecei a sentir muito enjoos. Só que era época de calor, eu tenho pressão baixa, eu sempre passo muito mal nessas épocas do ano, e eu achei que era por conta disso, que eu tava passando mal, tendo enjoo, enfim. Aí eu cheguei a fazer uns 3 testes de gravidez, né, de farmácia, mas deu negativo. Então, eu tinha até perdido a esperança já, mesmo eu não tomando nenhuma precaução, né, acho que é isso que fala, não tava tomando não tava tendo nenhuma prevenção, usando nada, tava querendo mesmo engravidar, mas como tinha feito já 3 testes, eu meio que abri de mão, falei, mais pra frente eu faço, né, e aí passou mais uma semana, né, aí eu viajei com minha família, né, como eu relatei no outro vídeo, e lá pra onde a gente foi comer pizza e tal, eu fiquei enjoada com o cheiro da pizza, e aí quando a gente voltou de viagem naquela semana, eu fiz mais um, e deu negativo, aí eu parei de fazer. Quando foi na primeira ou foi na segunda semana de fevereiro, mais ou menos, eu conversando com algumas amigas do serviço, elas, não, você deu uma engordada, você tá assim, que não sei o que, nananana. Resolvi fazer mais um de farmácia, porque assim, tava com uns problemas no convênio do meu esposo, e aí se eu fosse fazer no convênio, ia demorar e tal, então eu ia fazer o de sangue numa clínica particular lá perto do meu serviço, que ficava pronto, tipo, em 15 minutos. Quando eu ia aguentar esperar, tipo, mais de um dia pra pegar o resultado, se eu realmente estivesse grávida. E aí eu não queria pagar, né, na clínica particular se eu não tivesse certeza mesmo da gravidez. Aí nesse dia eu indo embora, né, do serviço, passei na farmácia, eu comprei mais um teste, fui pra casa e fiz. E aí uma risquinha ficou escura e uma ficou bem clara, mas dava pra ver. Mandei a foto pra uma amiga minha, que já era mamãe na época, ela postou no grupo lá que ela participava de mães, e falaram lá que era positivo, podia ser um falso positivo, nananã. Né, que se eu tivesse com infecção, podia dar alguma alteração. Aí eu conversei com a minha mãe, no dia seguinte eu fui fazer o de sangue. Aí minha mãe perguntou, né, como que eu ia contar pro meu esposo, eu tivesse grávida, falei que queria fazer uma surpresa e tal, né. Aí, quando a gente pegou o resultado, a minha mãe falou assim, filha, vou fazer um suspense pra você, né, pra fazer uma surpresa. Eu falei, tá bom. Quando ela pegou o resultado, que ela abriu, ela já deu um grito. Eu falei, positivo, tipo, surpresa zero, né? Mesmo eu já sentindo que tava grávida, né? Mas, então.
não deu pra fazer surpresa pra mim. É um suspense, né, no caso. Aí, aí eu antes de ir pra casa, eu comprei um bodyzinho branco. E aí eu fiz o exame num dia, no dia seguinte eu ia fazer 2 meses de casamento. Eu ia contar só no dia seguinte pro meu esposo que eu tava grávida. Minha mãe falou que eu não ia aguentar ver ele e não contar, nananã. E resolvi contar no mesmo dia que eu fiz o exame de sangue. Aí ela falou que tinha umas bexigas na casa dela e tal. Aí eu fui e comprei. Aí eu fui na casa da minha mãe, peguei as bexigas rosa azul que ela tinha, né? Eu já tinha comprado bodies. E fui pra casa. E aí fiz lá a surpresa que eu falei, né? Que espalhei essa bexiga no quarto, deixei a blusinha lá com os exames, escrevi no espelho, estou chegando papai e tudo. Enfim, dei a notícia pra ele. Passou isso, aí mudou completamente minha vida. Eu comecei a sentir muitos enjoos, ficou cada vez pior meus enjoos. Eu já não conseguia mais comer, tudo eu vomitava, bebia água, vomitava, tudo eu vomitava. E aí eu comecei o pré-natal um pouco tarde, né? Porque eu comecei o pré-natal, já estava praticamente com 2 meses, porque eu marquei a consulta com o médico, e aí eu marquei com ginecologista normal mesmo, porque eu não consegui consultar com o obstetra, no meu convênio não tinha data prevista para agenda aberta para obstetra. Então eu marquei com o ginecologista normal, ele passou vitaminas, exames para me fazer. E aí eu vim começar a fazer o pré-natal mesmo em março, que aí meu pai foi na minha casa, falou que eu tinha mais aquele ano para usar o convênio dele, quando eu tava, né, com 21 anos, eu tinha aquele ano que eu podia usar para fazer o acompanhamento da gravidez. Aí foi que eu marquei o obstetra mesmo, e eu não tive tempo de, tipo, me identificar com o obstetra, né? Tipo, eu quero esse, eu quero aquele obstetra. E tipo, não fica a cara desse, fica com outro. E pro meu azar, o meu obstetra, ele era já um senhor. Então, tipo assim, eu mãe nova, ele já calejado, né, na profissão dele. Algumas coisas que eu fui sentindo assim na gravidez, que pra mim foi um pouco chato, ele não dava importância. Tipo, achava que era frescura, que eu tava inventando moda, não sei. E aí eu fiquei meio pra baixo com isso também, fora outras coisas que aconteceu, né, na gestação. E aí eu também peguei raiva do meu marido na gravidez. A gente brigava muito, tudo era motivo de eu discutir com ele, sabe? Aquela pessoa que fica procurando motivo a brigar. E eu tinha muitos ciúmes dele, muito. E isso eu acho que era um dos motivos que a gente brigava mais. Então, não foi muito legal assim pra gravidez, porque eu não deixei ele curtir assim tanto a gravidez, né? Não sei o que passa na cabeça dele, se tem algum remorso, alguma coisa assim, ele nunca falou nada. Mas acho que ele entende, né? Que era um momento meio complicado, né? Da gestação que eu tava. E então, quando eu fiz, acho que uns 3 meses de gestação, eu tive uma infecção de urina. E começou daí, já começou desde quando eu já não conseguia comer, né? Eu ficava ouvindo gente falando, você tem que comer, dá vitamina pro seu filho, não sei o quê. Só que eu não conseguia, gente. Eu bebia água, eu vomitava. Tipo, eu não comia porque eu não queria. Eu não comia porque eu não conseguia. Então, as pessoas falando essas coisas pra mim, foi me deixando cada vez mais pra baixo, sabe? Porque eu tava me sentindo a péssima mãe. Já na gestação. Tipo, já pensando, não achei que eu tava pronta, mas não tava. Por que eu fiz isso? E já fui me desanimando daí. Só que eu realmente não consegui comer até a vitamina que eu tomava no início da gestação, eu vomitava com ela. Eu tentei tomar ela de manhã, eu vomitava. Tentei tomar à tarde, quando chegava do serviço, eu vomitava. Tentei tomar à noite, eu vomitava. Eu chegava em casa do serviço umas 3h30, me trancava no quarto e só saía de lá 11 horas da noite, tomava um banho e voltava. Não conseguia comer absolutamente nada. E aí no começo da gravidez, né, eu acho que eu tava com uns 3 meses, ou pra completar 3 meses, eu tive uma infecção de urina. Nesse dia eu fui, acho que sozinha pro hospital, ou eu fui com meu esposo, eu fui com ele na primeira vez, ele foi me buscar, eu não lembro direito. Sei que na sala do médico lá pra fazer o exame eu tava sozinha. E aí eu não tive nenhum sintomas, né, não tive nenhum sintomas de ficar com febre, sentir ardência pra urinar, nada disso.
Eu vi que a minha urina tava bem escura e a única coisa que eu conseguia era beber água, então pra mim tava estranho tá com a urina escura, sendo que eu tava bebendo muita água, e resolvi ir no médico pra fazer o exame. E aí, tipo assim, a infecção ela tava, pra uma pessoa que não tava grávida, normal, pra uma gestante tava alta. Porque se a infecção não fosse controlada, ela poderia subir e causar um aborto. O médico falou pra mim. Então eu fiquei mais pra baixo do que eu já tava já daí. Eu fiz o exame, comecei a tomar um remédio, foi 7 dias que ele passou pra mim tomar um remédio. Tomei o remédio durante 7 dias, não vou lembrar o nome. Voltei, fiz o exame, ainda tava um pouco com infecção, tomei mais 7 dias o remédio. Aí voltei, aí tinha dado uma normalizada. Aí foi que meu coração sossegou. Aí nesse período, né, tipo, já trocaram a minha vitamina, né, porque eu tomei 3 vitaminas diferentes no período da gestação toda. Aí essa outra vitamina que eu tava tomando, eu comecei a conseguir comer algumas coisinhas, mas poucas. Tipo, às vezes eu comia e vomitava, às vezes eu comia e ficava bem. Só que assim, o cheiro de comida mesmo me deixava muito enjoada. Onde eu trabalhava, quando eu entrava no refeitório, aquele todo mundo levava marmita, tinha aquele cheiro de comida, já queria vomitar. Eu não tomava café de manhã em casa antes de sair do trabalho, né? Eu saía às 6h30 de casa. Eu tomava só quando chegava lá no serviço, tipo, já era umas 9 horas da manhã. E às vezes, tipo, eu tomava café, tava ali de boa. Quando eu tava indo guardar minhas coisas no armário, eu vomitava. Já corria pro banheiro e vomitava. Então, eu ficava a maior parte do tempo no hospital tomando soro pra me hidratar. E aí isso preocupou não só eu, mas meu esposo, minha mãe, minha avó, as pessoas que estavam de perto acompanhando. Porque ficaram com medo de dar isso prejudicar o parto, né? Eu, a criança, ficar por lá mesmo. E eu também tinha esse medo, só que eu não conseguia comer. Eu tentava, mas não dava. E assim, eu já tava um pouco depressiva, né? Antes de engravidar. Tinha acontecido umas coisas aí na minha vida no ano anterior, né? Que eu casei em 2016, 2015 foi um ano bem turbulento. E aí em 2016 eu casei e no final engravidei no começo de 2017, né? Foi uma reviravolta assim pra minha vida. E aí quando tava com 6 meses, ou pra completar 6 meses, eu caí aqui em casa, indo pro banheiro, né? Nesse dia meu esposo foi me buscar no serviço, me deixou em casa e foi trabalhar. E tipo, Aí, tipo, meu esposo me pegou em casa, ele me deixou no portão, né? Que ele já tava em cima da hora pra ir trabalhar. Eu entrei em casa, fui no quarto, troquei de roupa. Nem troquei de roupa, tirei o sapato e fui usar o banheiro. E entrando no meu banheiro tem uma escadinha, e eu já escorreguei ali. Só que, tipo, depois que eu vi que quando uma grávida cai, ela não pode cair e já levantar. Eu tenho que, tipo, levantar com calma com a ajuda de alguém. Só que meu celular tava no quarto e eu tava sozinha em casa. Então, tipo, eu caí ali na hora do susto, eu já levantei. E aí eu fui pro quarto, liguei pro meu esposo, falei que tinha caído. Ele veio, correu em casa, me pegou, me levou pra casa da minha mãe, pra minha mãe me levar pro hospital, porque ele era novo de trabalho, não podia faltar, né, no serviço. E aí eu já tava sentindo dores no corpo todo e muita dor no pé da barriga. Eu caí sentada. E aí, no dia que eu fui pro hospital, não tinha ultrassom lá na hora pra me fazer, eu tive que voltar no dia seguinte. Fiz exame de toque, falou que tava tudo ok. Aí passei no ortopedista, né, porque eu me machuquei. E no dia seguinte eu fui no hospital de novo pra fazer o ultrassom. E aí nessa que eu tava fazendo ultrassom, tipo, ela tava na semana que eu completei 6 meses. A bebê virou, tipo, né, na posição já para se encaixar para nascer. E eu fiquei desesperada, porque eu não tinha nada ainda aqui, não tinha feito, tipo, 6 meses, né. Tava programando fazer meu chá de bebê lá pro 8º mês, né. Crendo que minha gestação não ia nascer prematuro, né. E também financeiramente não dava para fazer antes. E eu fiquei muito preocupada com isso, né? Falei, meu Deus, minha filha vai querer nascer. Aí já foi mais uma coisa que ficar na minha cabeça, né? Quem não me conhece tem uma crise de ansiedade, então qualquer coisa já me deixa muito aflita. E aí fiquei muito agoniada e
E aí fiquei, né, tipo, meu Deus, meu filho vai nascer, não sei o que, qualquer dorzinha que me dava, eu já ficava meio assim. E aí depois disso, eu comecei a sentir muita dor no pé da barriga, muita dor mesmo. Cheguei até ir pro hospital e acharam que eu tava com suspeita de apendicite, mas falaram, fiz exame, falou que não era nada, falou que era gases. Depois de um ano, praticamente, eu vim descobrir que eu estava com uma hérnia, né? E como, não sei se é por causa a barriga estava esticada, o abdômen estava esticado, não deu pra ver no exame lá, não sei, ou tava muito pequena, não sei, e não apareceu no exame, só depois de um ano que eu comecei a sentir dor. Tipo, eu senti as dores antes de um ano, logo, tipo, minha filha nasceu, e depois de um ano eu fiz o exame e constatou a hérnia. Eu sentia as dores, mas, tipo, não levava em consideração, porque como na gravidez falaram pra mim que não era nada, era hérnia, eu, tipo, tomava Buscopan em casa, achava que era uma cólica, sei lá, não levei a sério. Depois a dor vai ficando mais forte, quando eu fui correr atrás, era uma hérnia. E essa dor que eu sentia, eu conversava com o ginecologista, falava, tava com muita dor no pé da barriga, é normal, é normal, é normal. Tipo, eu sei que dor no pé da barriga de grávida era normal, só que não me davam atenção, sabe? Tipo, os médicos nem olhavam direito onde eu tava apontando que tava com a dor, porque a dor não era no... Sim, eu falava pé da barriga, mas na verdade era na virilha que eu tava com a dor. Só que os médicos cagavam pra mim, acho que porque eu ser nova e tal, já que eu tava com frescura, não sei. E aí, até que eu desisti de ficar falando, né, reclamando dessa dor. Eu, às vezes, passava a noite em clara, com muita dor, não tinha posição, chorava, porque era uma dor muito forte que eu sentia. Acho que a neném foi pesando e foi apertando a hérnia, né? E, nossa, foi difícil. E aí, depois disso, né, quando eu fiz 7 meses de gestação, eu tive um problema nas minhas mãos, né? Uma inflamação no nervinho que temos aqui no pulso, que se chama, o problema que eu tive chama de distúrbio do carpo, né? Que o médico falou que é inflamação no nervo e como as mulheres normalmente incham na gravidez, pressionou tal e deu essa inflamação. Um médico também, o ortopedista, me entregou um textinho, né, explicando certinho o que era e falou, né, lá no textinho falou que era uma doença normal e que estava em gestante, mas também em mulheres que a partir de 40 anos podia desenvolver essa inflamação. E como eu já trabalhava em movimento repetitivo, né, digitando tal, essas coisas, e aí juntou o inchaço da gravidez e prejudicou. Mas ainda, né, eu cheguei a ficar com o braço enfaixado por conta desse problema, eu sentia muita dor, você perde a força na mão, tipo, várias vezes estava aqui em casa, lavando uma louça e, tipo, caía o prato ou o copo da minha mão e quebrava. Eu quebrei vários pratos, vários copos. Mas, tipo, você não sente que vai cair. De repente, você perdia a força. E a noite era pior, porque você tava ali dormindo, de repente você acordava com a sua mão formigando. E aí ficava um tempinho a mão formigando. E quando passava a formigação, começava a doer. E era uma dor muito insuportável. E eu não podia tomar nenhum remédio. Então, quando eu tinha essas crises de noite, eu ia pro hospital de manhã, né? E aí o médico me tirava 2, 3 dias em casa pra me repousar, porque eu não podia ficar tomando remédio, né? E como era um problema que me deu, não dava pra, tipo, ficar tomando remédio pra sempre, né? Eu tava grávida, então, tipo, toma quando você estiver com muita dor, mas eu deixava você 2 dias em casa pra descansar. Mas mesmo tomando remédio não adiantava nada, porque o remédio era paracetamol pra mim nunca resolveu nada. E aí comecei a ter uns problemas na empresa, né, porque faltava, já tava grávida, já fiquei meio queimada por estar grávida, era nova de empresa, engravidei, aí depois comecei a faltar, né, porque eu peguei afastamentos de médico, e aí começava, sabe, ficou aquele clima pesado, então já me deixou mais chateada ainda do que as outras coisas que já estava acontecendo comigo na gravidez. Foi me abatendo um pouco, né? Minha mãe teve esse problema também de distúrbio no carpo na mão, no primeiro filho. Só como eu era novinha, eu não reparei muito assim, né? No que ela passava. Já no segundo filho dela, né? Eu até algumas vezes ajudei ela a enfaixar a mão pra dormir, porque a gente que tem esse problema tem que dormir com a mão assim, ó. Não pode ter, porque às vezes dormindo vira a mão assim, assim. E aí
meu problema não se agravou tanto, né? Porque eu me afastei bem antes do trabalho, né? Antes de ganhar neném. E não voltei a trabalhar depois da licença maternidade. Fiquei até minha filha fazer 1 aninho. Então, tipo, eu fiquei praticamente 1 ano em casa. Depois eu voltei a trabalhar, né? Só que aí eu não sentia tanta dor assim em casa, né? No comecinho eu ainda tava um pouco inchada, ainda doía. E depois foi melhorando assim. Eu ainda sinto a dor de vez em quando, mas não é tão forte. Porque eu não me forço, né? Eu sei que eu tenho um problema. Então, só cirurgia para resolver. Eu cheguei a fazer fisioterapia na gestação, só que eu interrompi a fisioterapia, né? Por um probleminha que eu já vou falar. Então, no meu caso, é só cirúrgico mesmo. Só que como não é tão grave, não estou dores tão constantes, e minha filha é pequena ainda, eu não quero fazer cirurgia agora, né? Porque a minha filha depende muito de mim. Então, não dá pra me ficar disposta, porque se eu operar, eu tenho que ficar aí um tempo aí sem fazer, né, nada de esforço. E minha filha é pesadinha. E aí eu não me forço, tipo, se eu não tô bem, eu não vou, tipo, hoje eu acordei com um pouco de dor. Aí eu não vou passar uma roupa, eu não vou lavar uma roupa, porque eu tô, né, ruim, faço o básico, lavo uma louça, farro uma casa. O básico do básico mesmo. Porque eu, né, tenho que ficar saudável pra minha filha. E aí a fisioterapia, quando eu fiz, né, eu faltava acho que umas 5 sessões pra me terminar de fisioterapia. E aí eu de novo percebi que a minha urina estava meio escura, fui fazer exame de sangue, ou de urina e tal, e o que? Estava de novo com infecção de urina. Dessa vez a infecção estava mais forte do que da primeira vez e eu fui internada. E já bateu um desespero, porque já tava muita coisinhas assim, desde o início da gravidez, tava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu já não tava muito bem, já tava meio emocionalmente abalada já com outras coisas. Então foi juntando, e eu, tipo, no dia que o médico falou, você vai ficar internada, se eu não me engano, acho que eu liguei pra minha mãe primeiro e desabei chorando, porque meu esposo estava trabalhando, ele é motorista, então eu liguei pra minha mãe e ela já se arrumou pra ir pro hospital ficar lá comigo, né? Ficou comigo até umas 9 horas da noite. E aí eu fiquei sozinha no quarto, na madrugada que chegou uma pessoa comigo. E eu não dormi, porque eu fiquei agoniada, porque tava sozinha, tava no hospital e com infecção, e o médico falou que eles iam tentar controlar a infecção. Eu fui internada numa quarta-feira. E aí o médico passou, né, de manhã para falar comigo, na quinta, e falou que pegou, né, a amostra lá para fazer exame novamente, que eu entrei já com remédio à noite, na quarta-feira, no soro, e falou que se a infecção não normalizasse, eles iam me transferir para um hospital que tivesse, como é que fala? Maternidade, pra fazer meu parto. E tipo assim, eu fui internada na quarta e na sexta eu iria fazer 8 meses. E eu já fiquei desesperada, porque, tipo, não tinha feito chá de bebê ainda, né? Eu fiz chá de bebê acho que 2 semanas depois que eu saí do hospital. E não tinha nada. E minha filha nasceu com 8 meses. E provavelmente ia ser transferida para algum hospital lá que tivesse vaga. Eu não tinha chegado a ir em nenhuma maternidade para conhecer e tal. E eu tinha muito medo, porque minha mãe perdeu o primeiro filho dela por erro médico. Então eu tava muito segura, muito aflita, muita coisa na minha cabeça, muita coisa passando na minha cabeça. E, tipo, foi me deixando cada vez mais abatida. Tanto que na minha gestação toda, eu acho que eu tirei fotos. Se eu tenho 20 fotos, é muito da minha gestação. Eu tirava foto quando eu tava completando o mês, né, pra deixar registrado. E cheguei a fazer um ensaio caseiro mesmo, praticamente com 1 mês antes da minha filha nascer. Tirei só algumas fotos com meu esposo, porque nós tínhamos passado a gestação inteira sem curtir muito a gestação. Eu ficava mais no hospital do que em casa, e conflito no casamento, e esse probleminha foi acabando comigo, porque eu não curti a gravidez da maneira que eu queria curtir. Tipo, eu sempre quis ser mãe, sempre imaginei eu grávida, engravidei porque eu quis, não foi acidente, não foi, né, não foi descuido, não foi nada. Então eu não imaginava que a minha gravidez ia ser assim. Eu fiquei bem abatida, porque eu queria curtir muito a minha gestação. Sempre falei, quando eu engravidasse, eu queria engravidar na época do calor,
para mim usar bastante vestido e ficar com barrigão. E realmente eu fiquei com barrigão, que eu engravidei no tempo do calor, assim. Fez uns friozinho, mas era a maior parte do tempo era calor. Então usei bastante vestido e fiquei com barrigão. Só que essas outras coisinhas foi me deixando bem abatida. E tanto, aí o médico falou isso comigo numa quinta-feira, e aí chegou, né, uma mulher lá, ficou no quarto comigo e me distraiu um pouco, né, ter uma companhia ali no quarto, porque o horário de visita era de manhã e à noite. E aí ela teve alta na sexta-feira de manhã, ela foi só pra fazer uma cirurgia. E depois que ela foi embora, eu fiquei ali sozinha no quarto, me deu uma crise, né, ataque de pânico. Eu fiquei desesperada, me deu falta de ar, eu comecei a chorar. Eu liguei pro meu esposo, falei que ia embora do hospital, que eu ia fugir do hospital, que eu ia pegar assinar algum termo que eu mesma tava me dando alta, que eu ia sair, ou simplesmente arrancar o soro, pegar minhas coisas e ir embora. E eu tava, tipo, muito agoniada. E aí ele conversando comigo, foi me acalmando, tudo. E aí eu fui ficando mais tranquila, né? E aí o médico veio, né? Eu fiz exame de novo na sexta-feira. Ele falou assim, vamos ver amanhã o resultado, se não, deu uma melhorada na infecção, mas vamos ver o resultado do exame de amanhã. Aí eu falei, tá bom. Eles deixavam umas garrafas de 2 litros pra mim, duas de 2 litros pra mim, no quarto, pelo fato de eu estar com infecção. Eu acho que eu tomava 3 garrafas de 2 litros, 4, porque eu não conseguia dormir à noite, então eu tomava muita água também de madrugada, porque como a água ajuda, né? Então eu enfiei a cara na água pra ajudar a melhorar a infecção. E meu medo também era, eu falei, comida de hospital é horrível, como que eu vou comer grávida essa comida horrível, né? Ficava com esse pensamento. Só que até que a comida era gostosinha, eu consegui comer bem no hospital os dias que eu fiquei internada. E aí no sábado de manhã o médico passou, nesse dia ele passou mais tarde. Ele sempre passava às 7 horas, nesse dia ele passou, já era umas 8 e pouco. Eu tava muito agoniada, falei, meu Deus, ele não passou ainda, ele tá vendo a minha transferência. E fiquei um pouco agitada, um pouco nervosa. E aí o médico chegou e falou, aí foi uma médica, né, já era uma outra, falou que tava tudo ok, que tinha normalizado tudo, e que ia me dar altas depois do almoço, né. Ele falou, vou esperar quando você tá tomando medicamento, você vai almoçar e depois você tá liberada pra ir embora. Eu falei, beleza. Eu fiz meu esposo, ele foi me buscar tudo. Eu fui pra casa. E aí, já me afastei, né? Passei por obstétrica, me afastei. E aí eu fiquei, deixa eu ver. Foi na última semana de agosto. E na outra semana eu já fiz meu chá de bebê, né? Porque foi cheia de sustos, né? Vamos se precaver, né? E aí eu já tinha me desanimado do chá de bebê, já tinha falado pra minha mãe que eu não ia fazer, que financeiramente não tava muito legal aqui em casa, a gente teve umas surpresinhas aí, e também eu não tava muito empolgada pra fazer. Minha mãe, não, faz sim, é um momento que você vai estar com a sua família, com alguns amigos, vai ser bom pra se distrair e tal, é legal. E aí eu resolvi fazer meu chá de bebê, e eu passei mal no meu chá de bebê. E passei mal lá um pouquinho, tinha uma queda de pressão, mas depois voltou ao normal. E foi isso. Uma coisa também sobre os exames, né? Tem um exame que é muito polêmico, que é acho que é da glicose, acho que é assim que chama, que a gente tem que tomar uma garrafinha com um negócio lá muito melado. Muita grávida reclama, muita gente fala mal. Você tem que ir em jejum, você tira sangue, toma aquele negócio, depois você tira sangue de novo. E se você vomitar, você tem que repetir o exame. E pra mim foi super de boa, Eu tomei, fiz o exame, tipo, pra mim o negócio eu até achei gostoso. A minha mãe falou assim, minha mãe que foi junto comigo, ela falou assim, é claro que você vai gostar, você é uma formiga, tudo você taca açúcar nas coisas que você toma, então isso daí pra você é fichinho, e realmente foi. E a enfermeira também parecia um anjo, porque eu não sentia picada, ela não podia deixar acesso, né, ela me furou 2 vezes, e as 2 vezes ela de primeira achou a minha veia e, tipo, foi bem tranquilo mesmo esse exame, eu gostei. O negócio, tipo, não foi ruim, o meu foi um líquido meio amarelado que eu tomei, mas eu não achei ruim, achei super tranquilo. E sobre os exames que eu tive que fazer durante a gestação, os normais, os outros que eu tive que fazer
devido aos outros problemas que eu tive, eu nunca fui sozinha, né? Tipo, sempre tava ali acompanhada, meu esposo sempre me levou, sempre me buscou. Alguns eles não pôde ir, minha mãe ia comigo. Minhas consultas do pré-natal ele foi em todas, acho que ele faltou só em uma, porque não tinha como ele ir mesmo e eu não tinha como remarcar. Eu tinha que naquele dia, acho que eu ia pegar meu afastamento naquele dia, então não tava pra marcar outra data, o médico não tava disponível. E aí a minha mãe acabou indo comigo, né? Mas fora isso, ele foi em todas as primeiras consultas também da minha filha no pediatra. Ele foi em todas consulta. A gente teve nossos arranca-rabo, teve nossas briguinhas, nossa diferença, mas ele sempre cuidou bem assim de mim, né? Tanto que logo quando a gente casou, eu tava morando na casa da minha avó, porque a minha não tava pronta. Quando a gente veio pra casa, né? Eu trabalhava de manhã e ele à tarde. Eu chegava em casa muitas vezes, a casa já estava arrumada, ele às vezes lavava roupa pra mim, banheiro ele sempre que lavava na folga, muitas vezes eu chegava, a comida tava pra mim, tava pronta, sempre, né, na verdade estava pronta, e tipo, já no micro-ondas, pra mim só chegar, esquentar e comer, só que às vezes eu não conseguia comer mesmo, tentei, mas não consegui. Acho que o mês que eu dei uma engordada mesmo foi quando eu saí do hospital, né, fui internada, saí, e já peguei a minha licença e me afastei, e esse último mês da gestação eu fiquei na minha mãe. Então meu marido ia trabalhar e me deixava na minha mãe. E então lá eu descansava mais, não tinha aquele estresse diário de estar indo trabalhar, ter que ficar acordando cedo, às vezes não dormir meia-noite, ter que acordar cedo para trabalhar, ter que comer nos horários que a empresa disponibilizava para mim estar comendo. Em casa não, eu comia a hora que eu queria, comia o que eu queria, ficava de repouso, né, o dia inteiro. Minha mãe fazia lá as besteiras pra mim. Então foi bem tranquilo esse último mês, acho que foi o mês que eu engordei pra caramba, né, dei um salto, né, e foi bem tranquilo. Sobre desejos, eu não tive desejo de comer nada estranho, só um período quando eu comecei a dar uma melhorada, que aí trocou a vitamina de novo, né, pra mim, foi quando eu comecei a comer de novo, só que eu só conseguia comer fruta, mas eu já estava afastada do serviço, então acho que por isso que eu comecei a comer. E eu entrei numa vibe de doce, eu comia praticamente morango com leite moça todo dia e umas 2 vezes por dia, e sentia muita vontade de comer chocolate também, tipo com morango, só que assim, eu queria bolo, né, então eu queria sempre bolo com morango. Eu fiquei louca assim por morango. Hoje eu sou apaixonada e fiquei mais apaixonada ainda por morango. E senti vontade de comer, tipo, croissant e tomar cappuccino. Tipo, eu acho que antes da gravidez eu nunca tinha feito essa combinação de comer croissant e tomar cappuccino. Mas, tipo, não cappuccino desses feito em casa, que eu sempre tem esses pozinhos aqui em casa. Eu queria cappuccino lá da padaria e tal, tudo. Aí meu marido me levou pra me comer o cappuccino, ou tomar o cappuccino e comer o croissant. Acho que foi só isso. E também na gestação, um dos exames que eu fiz me deu hepatite. Tipo, não desenvolveu o vírus. Eu tava deu lá constou no meu sangue, mas não chegou a ficar muito alta. Não lembro direito que o médico explicou pra mim. E, tipo, falou que não precisava me preocupar, que quando... que não era nada, e quando a neném nascesse, provavelmente estava tudo ok. E aí não ia ficar normal, né? Era por conta da gestação e realmente, né, tipo, não prejudicou nada no meu parto. Minha filha fez o exame e tal, ela não constou, tomou a medicação lá, a vacina, né, também. E depois depois da gestação eu fiz os exames e, tipo, não tinha dado nada, assim, de alteração referente à hepatite. E acho que é isso, né? Acho que o vídeo já ficou longo demais. Acho que sobre a gestação é isso mesmo, né? Depois eu faço um vídeo falando sobre o meu parto, né? Como que foi e tal. E remédios que eu tomei, né? Anticoncepcional que eu tomei depois da gestação. Não vou lembrar o nome, porque eu tenho esse probleminha com o nome de coisas.
E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem explicado, bem detalhado. Espero ter ajudado, agregado em alguém, tirado dúvidas ou curiosidades de outros. Então, um grande beijo e até o próximo